Olá, pessoas! Boa tarde! Bom FDS! Começando aí para muita gente, para outras pessoas já tá aí desde ontem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, que é uma live para mim muito especial, porque é com a minha boneca, minha irmãzinha, Elaine Almeida. Eu chamo ela de Lalá, mas vou tentar não chamar aqui. Mas ela é fisioterapeuta e agora é estudante de medicina lá no Paraguai e está por Mossoró por conta do Covid-19, e a gente vai conversar com ela hoje a respeito disso. Deixa eu encontrá-la aqui na nossa conversa, no nosso papo nessa tarde de sábado. Oi, Lala! Oi! Linda, tudo bom? E tudo? Muito obrigada por você ter aceitado participar dessa live. Não é costume seu, É. porém, você tem muito conteúdo para passar para a gente, repassar, né, suas experiências. E, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Eu já falei um pouquinho, mas você fala agora um pouco do seu currículo, um pouco da sua vida. Pronto, meu nome é Elaine, eu sou fisioterapeuta, me formei aqui na UNP há alguns anos e trabalhava até o ano passado, quando eu decidi ir fazer medicina no Paraguai, que era um sonho que eu tinha e a oportunidade deu e eu fui. E daí, mas até antes de ir, eu trabalhava. Então, eu trabalhei para mais de 6 anos na área, como fisioterapeuta. E ainda tem muita gente que procura você, né, Laine, para orientações, para até fazer a fisioterapia em si. Como foi essa decisão de escolher fazer medicina, além do seu sonho, né? Por que fazer medicina? Na realidade, sempre foi um sonho, né? Aquela situação assim que eu não digo que é frustrante, porque eu fui muito feliz como fisioterapeuta. Eu sou muito feliz como fisioterapeuta. Eu digo que eu nunca vou deixar de ser fisioterapeuta, jamais. Eu até brinco dizendo que quando eu terminar a medicina, eu vou ter dois consultórios, um médico e um fisioterapêutico. Mas, assim, realmente foi uma oportunidade. Algumas pessoas que eu conhecia estavam lá e algumas outras amigas minhas que também eram fisioterapeutas, que também formaram até na, formou comigo, né, aqui, estavam na Bolívia. Aí o meu colega direto, Franklin, que fez TCC comigo e tudo, foi para a cidade do Leste. E me chamou, eu disse, não, que conversa, não tem condições, eu já tô trabalhando, porque realmente é uma decisão muito difícil, você jogar assim tudo para cima. Você sabe, eu tinha clínica, eu era dona da minha clínica, eu tinha empresa aberta, eu cuidava de toda uma estrutura e de repente você fechar tudo, bater as portas e ir embora. E quando ele foi uns 2 anos, 3 anos atrás. E me perturbou, perturbou, perturbou. Eu disse, não, amiga, eu não tenho coragem, essa coragem não. Aí quando foi o ano passado, Pablo, meu amigo, ele decidiu ir também, ele é engenheiro civil. E daí foi que mais ainda, né? Porque ele é meu namorado e ele aqui em casa, e mãe escutou, e pai também, e a gente foi conversando, conversando, aí disse assim, meus pais perguntaram, é o que você quer? Eu disse, é. Eles, meu filho, então bata as portas e vai embora. Mas realmente assim não foi fácil, até porque graças a Deus eu tinha uma ótima clientela. Tinha, como você falou, eu tenho pacientes até hoje, inclusive. Inclusive, quando eu cheguei dia 17 de dezembro, eu atendi até dia 27, que foi o dia que eu viajei. Então, assim, sempre que eu tô aqui, os pacientes ficam esperando eu vir nas férias para atender. Graças a Deus, mas é como eu disse, é uma nova experiência. Eu nunca vou deixar de ser fisioterapeuta. Na realidade, é só para somar. Muito bem. E aí, Elaine, lá no Paraguai, é uma cidade, é uma vida, é toda uma estrutura, é tudo diferente.
E aí vocês foram, né? Você e mais uma turma. Inclusive, um beijo aí para Pablo e para todo mundo que está assistindo a gente. Chegando lá, vida totalmente diferente. Como foi essa adaptação? No início não é fácil. Infelizmente, o Paraguai já tem a fama, né, de ser tudo falso, ter trambiqueiro. Realmente existe. Realmente você tem que ter muito cuidado. Mas, assim, como eu já cheguei e eu já tinha Pablo, por exemplo, que já foi um suporte para mim em todos os sentidos, porque ele já estava lá há 6 meses, ele já sabia, foi ele que foi atrás do local que eu ia ficar e tudo. Então, assim, como a quantidade de brasileiros hoje lá está muito grande, porque praticamente nas faculdades só são brasileiros, então você cria amizades, todo mundo se ajuda, sempre um tentando ajudar o outro, porque, por exemplo, eu moro em Cidade do Leste, que é fronteira com Foz, né, com o Brasil. Então a gente vai para Foz fazer feira no Atacadão, por exemplo, vai tirar dinheiro para banco, tudo, coisas que a gente tem que resolver. Então foi um dos motivos também que eu escolhi ir para a Cidade do Leste, é porque a gente estávamos praticamente dentro do Brasil. Então ficava mais fácil o trâmite de tudo, né? De tirar dinheiro, de fazer feira, de resolver qualquer coisa que precise dentro do país. Então lá facilitou muito, assim, nesse sentido. Então, assim, quando você chega, é realmente aquele baque. Porque por mais que estejamos rodeados de brasileiros, principalmente na faculdade a gente não sente tanto, porque na faculdade é basicamente brasileiros. Só. Vocês lá falam mais português ou falam mais qual é a língua de lá? É castelhano. Espanhol. Castelhano? Eita, É, Só que assim, as aulas, em relação à aula, prova, tudo é em espanhol. Tudo. É como a gente diz, o brasileiro invadiu Cidade do Leste, mas Cidade do Leste é paraguaio. Então a gente tem que aprender a falar, tem que entender. Até a segunda semana, a vontade era sair correndo nas aulas, porque o professor falava, eu disse, meu Deus do céu, eu não vou entender isso. Mas depois você vai familiarizando até os termos técnicos, né? Os termos de anatomia, por exemplo, de histologia. Você vai ficando mais aguçado o ouvido em relação a isso e vai facilitando. Mas nas 2 primeiras semanas, sim, a vontade era sair correndo, porque e eles falam muito rápido, castelhano e rápido. E assim, o slide de apresentação, tudo é em espanhol. Os livros que a gente compra para estudar são em espanhol. Tudo. Prova, na hora da prova, tem palavras que a gente não entende. Aí, graças a Deus, assim, pelo menos a faculdade que eu faço, porque lá tem várias. A faculdade que eu faço, um dos donos é brasileiro. Então, assim, eles aproximam, eles tentam facilitar o máximo possível para a gente. Por mais que os professores sejam paraguaios, mas eles tentam o máximo possível trazer para que a gente entenda algumas palavras. Por mais que eles falem o castelhano, mas eles sempre tentam explicar para o português. Então, assim, facilita muito. A gente tem uma ligação muito estreita com a faculdade. A que eu faço. Estou falando a realidade da que eu faço, né? Não sei a realidade de todas, até porque tem muitas. Mas a realidade da minha é essa, assim. E o diretor da minha sede é brasileiro. Os funcionários são paraguaios, mas o diretor é brasileiro. E também, então já tem essa ajuda também. Elaine, uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntarem é por que fazer medicina fora do Brasil? E aí eu encontro várias respostas, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, outras pessoas também. E assim, muita gente me diz que a valorização, quando volta, é bem maior. Mas não é só isso. Quais são os outros requisitos, assim, de se dizer, não, fazer medicina fora é melhor do que fazer no Brasil? Aline, eu vou ser muito sincera. Eu acho que o maior boom que se deu dos brasileiros irem fazer faculdades, tanto no Paraguai, quanto na Bolívia, quanto na Argentina, que são os 3 polos principais hoje que tem brasileiros, é a questão do custo de vida, do custo da faculdade, né? Então, assim, a mensalidade
é uma realidade completamente diferente daqui de Mossoró, por exemplo. Então, assim, é fora de cogitação, A diferença é muito grande. é gritante. Um mês aqui, um mês de faculdade aqui, você paga mais de um semestre lá. Só para você. Uau! Não, um semestre. Então, assim, aqui é 8.000 um mês. Lá você paga 8.000 o semestre, eu acho que ainda sobra um pouquinho. Dependendo, porque também vai aumentando, né? Quando anualmente a mensalidade ela vai aumentando, mas mesmo assim, é uma diferença assim gritante. Eu não sei se é questão de imposto, questão mesmo governamental. Sinceramente, eu não consigo entender, até porque é uma responsabilidade também do MEC, porque nós somos o MEC também, né? Porque nós somos lá são países Mercosul, então é o MEC que manda na questão da educação. Então, assim, eu realmente não consigo entender, assim, realmente a discrepância. E em relação porque você está fazendo faculdade fora, lá no Paraguai é tudo mais fácil, lá você, não, vocês não aprendem como aqui aprende no Brasil. Gente, o corpo humano é o mesmo. A pele é a mesma, o sangue é o mesmo, os músculos são os mesmos, as enzimas, as proteínas. Então, assim, eu acho desculpa até a palavra de quem pensa, enfim, mas eu acho até uma ignorância se dizer que por fazer faculdade fora, que não é no Brasil, a gente não sabe menos por isso. Não. É a mesma coisa. Lá, as provas, a gente faz provas. Infelizmente, teve essa questão da pandemia. A gente agora está continuando com a EAD, né? Porque, infelizmente, realmente está complicado para todo mundo. Tá muito complicado da gente também para aprender, porque medicina realmente é uma coisa que é muito difícil aprender à distância. Mas é a mesma coisa. Não dá para se entender como é que se compara e diz que o ensino ou a aprendizagem no Paraguai, na Bolívia, na Argentina não é igual e não é a mesma coisa do que você está aqui. Não, é a mesma coisa. A diferença de lá é que as faculdades você não tem que fazer vestibular. Eu, inclusive, escutei alguns boatos que eles iam começar a fazer o vestibular. Mas até então não não existe vestibular. Então, realmente, você paga a sua matrícula e você vai assistir aula. Realmente não tem uma peneira. Não tem uma peneira nesse sentido, para entrar. Mas para sair, só sai quem estuda, só sai quem cursa medicina realmente. Porque Que senão você. talvez seja a peneira melhor do que a de entrada, né? Porque muita gente desiste. Muita gente desiste. E também tem a questão de estar longe de casa, querendo ou não, a gente está longe do país. Tem gente que realmente não aguenta pressão, tem que ir com a cabeça boa, tem que ir realmente sabendo o que você quer. Eu digo assim, se você. Não é fácil você largar tudo e fazer isso, ir para outro país e estudar de novo. Várias pessoas lá já são formadas em direito, em engenharia civil, em administração, ciências contábeis, não é só na área da saúde. E de repente decidem fazer medicina. Né, pela oportunidade, como eu disse, realmente não tem vestibular, realmente é mais fácil de entrar, realmente o custo é muito menor, questão de mensalidade, mas o ensino é o mesmo, né? É cobertado pelo MEC, é tudo organizado, tem o CONES, tem tudo. Então, é a mesma coisa. Muito bem. A gente está conversando com a fisioterapeuta Elaine Almeida, que é também estudante de medicina lá no Paraguai. Ela está aqui no Brasil devido à Covid-19. Mandar beijos e abraços para quem está assistindo a gente, mandando recados lindos aqui, como o da Cosma, como o da Paulinha. Obrigada pelo carinho de vocês. E a gente está perguntando para a Elaine, né, batendo esse papo aqui sobre como é fazer medicina fora do Brasil, por que fazer medicina fora do Brasil, a questão da estrutura, a questão das diferenças, a adaptação. E agora vocês estão, como você bem falou, estão estudando através da educação à distância por conta do Covid-19. Como é que está sendo tratado essa questão da Covid lá no Paraguai, a diferença daqui? Bom, como eu comentei com você, que eu estava lá desesperada, realmente o Paraguai, o país, o presidente mesmo, ele imediatamente fechou as fronteiras.
Foi uma coisa assim, eu até brinco, eu disse, meu Deus, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Começou as aulas dia 1º de março. Então, não, minto, dia 2. Então, eu fui dia 1º, cheguei lá dia 1º. Ok, quando foi dia 2 começou as aulas. E até então estava correndo tudo bem. Quando foi na terça-feira da semana seguinte, no caso dia 11, a gente foi para aula normal. A gente assim, estávamos escutando algumas notícias, estávamos vendo alguns noticiários, mas eu acho que ainda não estava, todo mundo estava tendo noção do que realmente estava acontecendo. E simplesmente na terça-feira, à tarde, a gente recebe o comunicado da faculdade dizendo que as aulas estavam suspensas durante 15 dias. Então todo mundo ficou assim, como assim? Se a gente estava na aula hoje de manhã, até então estava tudo bem, só que realmente o presidente paraguaio ele agiu muito rápido, né? No caso, O daqui hoje está fazendo um churrasco para comemorar. Pois é, complicado. Eu até disse, eu estava me sentindo mais segura lá do que aqui, realmente estava. Então, assim, aí ele já fechou, já mandou todo tipo de aglomeração, por isso começou com as questões das escolas e faculdades e tudo. E ele simplesmente decretou 15 dias de paralisação. Então, a gente, ok. Até então ia voltar dia 26. Mas bem antes do dia 26, ele já anunciou novamente que ia adiar até o dia 13 de abril. Depois desse primeiro adiamento, muita gente foi embora. Porque a maioria, né, não são de lá, né? Nem do próprio Paraná, são dos outros estados. Então, muita gente começou a ir embora. Só que eu disse, não, eu vou esperar mais um pouco. Até mais ou menos o dia 12, dependendo do que ele decretar, o governo decretar, enfim. E daí começou a entrar em ação as faculdades, o CONES, né, que é o conselho para poder aceitar a questão do EAD, porque até então a gente já ia perder quase um mês de aula, né? Um mês, na realidade. Então, o CONES foi liberando a questão da EAD, foi liberando para as faculdades, e a gente continuou. E quando chegou perto do dia 13, ele disse, não vai voltar, e agora eu não vou dar mais prazo, porque não vai voltar. E quando isso aconteceu, que eu e Pablo, a gente foi olhar a questão das passagens, simplesmente o aeroporto de Foz do Iguaçu estava fechado. Aí não tinha passagem, ou seja, a gente ficou o mês de abril inteiro lá preso, sem ter como sair. Compramos para o início de maio. Quando a gente comprou, foi cancelada a passagem. E o aeroporto até então está fechado no mês de maio. Então, graças a Deus eu consegui vir, porque Pablo teve o conhecimento de um ônibus que o governo do estado do Ceará mandou para fazer a repatriação dos estudantes que estavam lá. Tanto em Cidade do Leste, quanto em Assunção, quanto em Pedro Juan Cabaleiro, que é outra cidade que tem também, né? Que é divisa com o Mato Grosso. Então, aí todos esses estudantes cearenses tinham que ir para Foz do Iguaçu para pegar esse ônibus. E assim aconteceu. A gente colocou o nome. Eu sou cearense, assim como Aqui é quase Ceará também. Exatamente. Tá em casa. Então, assim, nós conseguimos chegar aqui por isso. Porque senão nós íamos ficar presos lá até o próximo mês. Porque realmente, assim, estava tudo parado. E em relação ao Paraguai, tinha inclusive toque de recolher. De 8 horas da noite tinha toque de recolher. Eles estavam prendendo pessoas que estavam circulando sem justificativa. Então, assim, tava bem complicado. E eles também gostam de, né, pegar no pezinho de brasileiro, né? Porque, infelizmente, tem gente que vai para estudar, mas tem gente que vai para bagunçar. Então, todo mundo leva a fama por poucos. Então, assim, eles pegam bastante no pé dos brasileiros, né? Principalmente os estudantes, que a cidade hoje tá inundada, infestada de estudantes brasileiros. Então, assim, tava bem complicado nesse sentido. Teve um dia que a gente se assustou, que chegou a notícia que um menino tinha ido na farmácia e no supermercado e foi preso. E da faculdade da gente. E a gente ficou meio assim assustado. Tanto é que a gente tinha combinado de fazer a feira num supermercado que era na mesma rua, só que era um pouco mais na frente, a gente desistiu. Aí depois eles colocaram
para placas específicas para rodar dias específicos da semana. Então, aí que foi facilitando um pouco, pelo menos para fazer compras, né, para alimentação, mas estava bem, bem rígido lá. Em compensação, os casos lá são bem abaixo da curva. Bem, muito, realmente, em Cidade do Leste mesmo, a gente pouquíssimos, e no país inteiro também. Tinha mais em Assunção, né, que é a capital. Muito bem. A professora Marcela Mello está aqui parabenizando a nossa live, Elaine, e estava dizendo que achava que era brincadeira esse negócio do churrasco do presidente. Marcela, infelizmente, todas as promessas que esse dito presidente disse que ia fazer, ele faz. Infelizmente, são promessas ruins, né? Mas ele está cumprindo tudo que ele disse e ninguém foi enganado, nem na campanha, nem nas eleições. Enfim. E aí, a gente está conversando aqui com a Elaine Almeida. Eu não coloquei o comentário fixo aqui para vocês que estão entrando agora saberem do que se trata. A gente está conversando com a Elaine Almeida, ela que é fisioterapeuta, é estudante de medicina no Paraguai, está contando sua experiência lá naquele outro país, naquela outra cidade que é totalmente diferente de tudo que nós temos aqui, né? Principalmente no Nordeste. E falando dessa questão também do Covid por lá, que os casos estão bem abaixo da curva, porque o presidente se posicionou de forma mais severa, porém salvando vidas. E conseguiram voltar, né, ela e uma boa turma aqui do Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, para suas casas. E a previsão de voltar ainda não tem, né? Não. Quando a gente passou lá na aduana paraguaia, a gente até brincou lá, será que volta quando? Ele disse, lá para dezembro. Então, assim, a gente vê algumas notícias que para junho libera, aí outras notícias setembro, aí outras notícias dezembro. Mas, assim, é como eu disse, a gente tem que aguardar, porque a decisão é do governo. Então, tem que aguardar. As faculdades não podem tomar nenhum posicionamento se não tiverem a posição do governo. E realmente o presidente lá está preocupado com vidas. Ele não está preocupado. E é um país muito pobre, é muito mais miserável em termos de ter pessoas. A moeda é muito desvalorizada. Então, assim, é um país muito mais pobre no sentido do que o Brasil. Então, só que ele está realmente se preocupando com isso. E os paraguaios que querem entrar no país, inclusive quando eu saí, né? Porque eu tive que atravessar a pontapé, com mala, com mochila, com tudo. Foi uma aventura. A ponte da amizade. Exatamente. Quando atravessamos a ponte da amizade, tinha as pessoas, porque ninguém entra, mas eles deixam entrar ainda os paraguaios que estavam fora. Mas eles têm que ficar na fila, tanto é que eu estava saindo e a entrada tinha uma fila enorme de paraguaios esperando, porque os paraguaios entram e o governo estão colocando eles em, acho que escolas, órgãos públicos em quarentena. Eles só liberam depois de 14 dias. O governo está fazendo isso. Enquanto no Brasil eu entrei. Muito bem. Assim, e aí, quando você chegou, Elaine? Mesmo só temperatura, quando a gente passou, quando a gente chegou na aduana brasileira, a Polícia Federal Brasileira, eles tiraram a foto do nosso RG e mediram a temperatura, né? Perguntaram se alguém estava sentindo alguma coisa, mas teve pessoas que estavam vindo em ônibus, que estavam vindo de Assunção, que eles estavam fazendo inclusive testes e tudo. Mas, assim, questão de colocar em quarentena, não. Só essa precaução realmente de avaliar como é que tava, né? Para entrar no país. Isso realmente tinha. Mas a questão da quarentena, não. A gente tá chique, viu, Elaine? A professora Marcela tá dizendo que os alunos dela vão adorar essa live e vai compartilhar com eles. Obrigada, Marcela. E a todos que estão assistindo, viu, minha gente? Muito obrigada mesmo. Tem uma galera aqui. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas muito obrigada pela audiência de vocês. E aí, quando você chegou, você fez a quarentena? Meu amor, estou aqui no meu quarto, estou quase virando a cama, né? Estou aqui, estou só aqui. Vou ali na cozinha, né? Porque minha mãe, ela tá bem
fragilizada, então fico longe dela, só vou na cozinha de máscara e luva, tô fazendo a minha quarentena, mas graças a Deus eu não tô sentindo nada. Vai fazer 14 dias segunda-feira, né, que eu cheguei terça da semana, no caso, retrasada. Então, não tô sentindo nada, nem eu tô sentindo, Pablo também não tá sentindo. A gente tá bem, graças a Deus. Amém. O Pablo Steven está dizendo um oi aqui, está acenando para a gente, a Aparecida Duarte, o Fran Lima. Vou deixar, professora Marcela, pode ter certeza que eu vou salvar e vou tentar salvar para colocar no YouTube também. Aproveitar aqui e fazer o merchan do canal Aline Linhares, que lá é cheio de entrevistas, adoro. Tem outros tipos de vídeo também, mas meu negócio é entrevistar, conversar com o povo, né, dona Cosma? E a galera toda que está assistindo a nossa live. Não, a Aparecida Elaine não teve a Covid, ela veio do Paraguai, está fazendo a sua quarentena por conta da mãe dela, né? Porque nesse passo aqui, nesse entremeio dessa história toda, a Elaine perdeu o pai, né? Nosso querido Alvanberg Almeida, que a gente chamava e chama ainda de tio Alvanberg. Ele faleceu e aí ela teve, né, que reestruturar toda a vida, ainda está fazendo isso. E Perpétua, que é a nossa querida tia Perpétua, ainda está se recuperando disso, né? São alguns meses já, mas que já vai fazer 5 meses, né, Elaine? Fez 4. Fez 4 meses, né? Já tá caminhando para os 5 meses. E aí, não é fácil, né? Você perder uma pessoa amada e que era um pilar da sua vida. E aí tem toda essa reestruturação que ela está fazendo. E está cuidando da mãe, mesmo que um pouco de longe, mas é só mesmo por cuidado, né? Porque tem muita gente que está assintomático e vai saber, né? Sim, sim. Como eu estou tendo contato também com uma amiga minha, que é médica, o que você sentir, você me fala, e ela pediu para eu tomar vitamina D, vitamina C, que é para aumentar a imunidade, porque caso até mesmo eu tenha adquirido, porque assim, foram 3 dias de estrada, né? Atravessando o país inteiro, eu vim lá do Paraná. Então, a gente descia nos lugares para ir ao banheiro, para comer. Então, mas sempre descia de máscara, tentava o máximo possível. Era direto lavando as mãos. Quando a gente ia subir no ônibus, tinha uma menina com álcool para passar. A gente já descia com álcool da gente, enfim. Mas rodamos esse Brasil aí, mas é por questão de segurança mesmo, por mim e principalmente pela minha mãe e por todo mundo, né? Quando eu cheguei foi muito engraçado, meu irmão tava esperando, me esperando com luva, máscara, balde com água sanitária, álcool gel na mão, e era passando álcool em mim. E assim, oi! De longe. Foi muito engraçado. Mas assim, foi o que pedi, questão de prevenção mesmo, porque a gente não sabe, infelizmente. E eu, graças a Deus, não tenho nada, sou jovem. Pode ser que eu tenha alguma coisa e que Esteja sentindo. Seja totalmente assintomático, que está existindo muito isso. Professora Marcela, obrigada pelos pêsames. E Sim. tem muita gente jovem que está assintomático, porque não tem não é do grupo de risco, não tem nenhuma patologia, enfim. E realmente fica assintomático. Então tem um dia, sente uma dorzinha na garganta, no outro dia já melhora, mas tá com vírus. Então, assim, eu preferi realmente ficar em segurança, até, como eu disse, mais por manhã, mas e por mim também, né? Porque se eu tiver algo, eu também não posso me expor e piorar, enfim. Verdade. Lidiane Holanda, um beijo para você. Obrigada pela audiência. Cosma está perguntando se nos lugares que você passou as pessoas estavam assustadas com a Covid. Muito, muito. Inclusive, o trajeto da viagem foi bem complicado, no sentido de que não tinha muitos lugares abertos. Olha, o Pablo está até falando aí. Os lugares que tinham aberto estavam muito caros. Teve lugares que tinham comida e estavam caros e a gente não podia entrar para comer lá dentro, porque não pode ter aglomeração. Então a gente entrava de pouco em pouco, pegava comida e ia comer na calçada. Então, assim, são as medidas que cada estado tomou, né? Porque a gente ia passando de estado para estado.
né, Paraná, depois Goiás, depois, né, Piauí, Ceará. Então, cada estado tinha tem as suas regras, né? Eles colocaram regras. Então, tinha canto, assim, a maioria é caro e bem, como é que eu posso dizer? Bem reduzido, questão de opções, enfim, eles estavam fazendo mesmo para quem realmente estava passando na estrada não passar fome. Mas realmente foi bem complicado assim a vinda, essa questão. E a gente descia também já meio receoso, né? E tinha que tomar banho, né? Porque 3 dias na estrada tem que tomar banho. A gente tomava banho meio assim, aí já era passando, passando álcool, enfim. Mas graças a Deus deu certo. A Quando Ericilda está dizendo aqui que perguntando se sua mãe já se... Não, ela está afirmando que sua mãe se sente melhor com você aí. é Paulinha, né? A Paula Suiane está dizendo que mesmo com a insegurança do nosso país, é melhor estar ao lado das nossas famílias, com verdade. certeza. A odontopediatra Larissa Beatriz está dizendo que todo mundo devia ter essa consciência. A questão do distanciamento é proteger quem amamos. Inclusive, a Larissa, ela é médica pediatra, né, odontopediatra, e está sofrendo porque ela não está conseguindo atender as crianças do jeito que gosta, né? Que é com abraço, com mais carinho, enfim. E ela tem dito muito isso, né? Inclusive a gente conversou, ela falou isso. E realmente muito, muito, muito difícil essa questão de não... Por exemplo, você ainda não abraçou sua mãe. Não, e nem fui ver minha avó. Então, outro que às vezes fica tentando chegar perto de mim, eu disse, oh, sai de perto de mim, o bichinho, mulher. Mas não, nem fui ver minha avó, tô só ligando pra ela. Ela é que eu não vou ver mesmo. Nem tão cedo, assim. E ela tem 83 anos, então não tem como. Mas é realmente questão de segurança. É como eu disse, graças a Deus eu não estou sentindo nada, nada, absolutamente nada. Mas é realmente questão de prevenção mesmo e segurança. Verdade. O Pablo está contando aqui que a melhor refeição foi no Ceará. Gente, Com certeza é alguma presepada. Conta aí como foi. não, porque como eu disse, estava bem complicado questão de opção para comer. E assim, olha, respeito todos os estados, amo o Brasil, mas não tem como o Nordeste, não, meu povo. A gente Verdade. passando, só tinha pão. Pão, pão. No café da manhã, pão. No café da manhã, pão com manteiga, pão com uva. Eram as opções. Quando a gente entrou no Ceará, no último dia, que a gente comeu aquela tapioca Oh, com cuscuz. queijo. Cuscuz, tapioca com queijo de coalho. Menino, foi uma felicidade muito grande. Aí, por isso que a gente brinca, todo mundo cearense, a maioria, né? E todo mundo brincou. Agora a gente vai comer bem. E a gente Ele fez entrou. um velho gritinho. Yeah! Ah, meu Deus, era direto. E tinha um sanfoneiro dentro do ônibus, e toque sanfona. Foi muito bom, assim. Eu até brinco, eu digo, foi ótimo essa viagem. Para Porque dar né, uma desanuviada. Uhul! Beijo para você, uhul! A minha querida Damiana Lima, que é madrinha de Alice Beatriz, minha querida filha amada, etc, etc, está dizendo que está sofrendo muito, porque já faz 2 meses que ela não vê a Alice Beatriz ai, nem eu, fisicamente, né? Liz, também. Tá aqui, inclusive ela tá aqui, doida para entrar na live. Chegue, né? Dizer um oi Ah, pra tia verdade, Lala, quando você entrou. a outra tia Lala. Oi, Diga meu amor, oi, que tudo saudade bem? de você, meu amor. E Pois aí, é. Elaine, o Paulo está dizendo aqui que encontraram cuscuz no Piauí. Sua Foi, terrinha foi. também, Como eu né? disse, quando a gente entrou no Nordeste, a coisa começou a melhorar, Foi né? bom. Muito bem. A Mas Stefani, ela lá, amanhã está dizendo aqui que essa sua vinda para cá foi uma aventura, com certeza. foi, realmente foi. Foi uma aventura, assim. E quando surgiu essa oportunidade que tinha o ônibus, porque esse ônibus do Ceará, ele mandou primeiro para a Bolívia. Uns estudantes bolivianos entraram em contato com o governo cearense, junto com os deputados lá, tinha deputados também. E, se eu não me engano,
na realidade era um deputado, foi contactado um deputado, e esse deputado entrou em contato com outros e com o governador. E eles fizeram primeiro essa repatriação dos estudantes bolivianos, que inclusive uma amiga minha, Eva, veio nessa primeira levada, que a primeira repatriação, os primeiros estudantes que o governo cearense foi buscar foram os bolivianos. E quando eles foram buscar os que estavam na Bolívia, aí os que estavam no Paraguai ficaram sabendo da iniciativa e solicitaram também essa repatriação, porque não tínhamos como sair de lá. Não tínhamos, principalmente a gente que é aqui do Nordeste, que é literalmente na outra ponta. Então, não tinha condições. Pronto, uma amiga minha do Espírito Santo, ela conseguiu ir para Foz no dia 1º agora. Aí de Foz ela foi para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ela conseguiu chegar em Vitória, no Espírito Santo. Mas ali, Vitória na metade do caminho, né? Para nós chegarmos aqui era impossível, de ônibus, né? No caso, comprando passagem, era impossível. E avião não tinha. Então, mas graças a Deus teve essa oportunidade e a gente veio embora. Graças a Deus. Cosma está dizendo que ama você, viu, Alice Beatriz? Minha querida Nathalie Vox também está por aqui. Nathalie, passei seu clipe essa semana no Tudo em Dia. Vocês vão agora ouvir um BG mais alto aqui, porque a Alice agora colou. Enio Cristiano, beijo para você. Obrigada pela audiência. Elaine, como a gente está já correndo aqui para os 40 minutos da live, daqui a pouco o Instagram começa a contar. Eu queria que você destacasse algo que você poderia dizer para as pessoas que têm o sonho de serem médicos, mas não têm condições de fazer aqui. Os prós e os contras, né, que você já falou mais especificamente no começo da live, mas para quem está chegando agora, que quer fazer medicina, mas enfim, tem medo, não sabe como. Eu queria que você fizesse um resumo dos prós e contras de fazer medicina fora do Brasil, lá no Paraguai especificamente. Sim. Os prós é a questão mesmo financeira. O aluguel, ele deu uma aumentada um pouco. Eita! Tô doida pra ir pra aí fazer essas bagunças. O aluguel, a questão do aluguel aumentou um pouco devido à procura, né? Então, quando há procura, eles aproveitam para aumentar um pouco. Mas mesmo assim, não é exorbitante. A questão da energia lá também é muito barato. Então, assim, muitos estudantes optam por morar em Foz, por estar dentro do país. Ok, beleza. Mas o principal contra em morar em Foz é a questão de atravessar a ponte. Porque tem dias que você demora 2 horas para atravessar a ponte. Então, assim, realmente é um pouco custoso nesse sentido, que você realmente vai ter que ter paciência. Vai ter dia que a ponte vai estar fechada por manifestação. E pronto, no dia que eu cheguei... Eu cheguei em Foz do Iguaçu de 11 horas da manhã. Eu só consegui chegar em Cidade do Leste de 3 horas da tarde. Porque a ponte estava fechada em uma manifestação. Tanto o lado brasileiro quanto o lado paraguaio, quando querem exigir se manifestar em alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é fechar a ponte, porque é onde atinge diretamente. Então, assim, além disso que pode acontecer, tem a questão também do trânsito. É muita gente indo e vindo e vindo. Então, tem dias que realmente você passa 2 ou mais tempo para passar a ponte. Claro que não é todo dia, mas pode existir. Então, assim, a questão de morar em Foz, muita gente opta por estar dentro do país. Mas também, como eu optei em morar em Cidade do Leste, porque o meu objetivo principal é estudar. Então, eu preferi morar e ficar perto da faculdade. Que eu só fui para lá para isso. Então, para mim, eu achei melhor morar perto da cidade. Ou da faculdade, desculpa. Então, assim, questão de aluguel é um pouco mais caro, mas é acessível. Energia é baratíssimo. A alimentação depende muito do câmbio, né? Depende muito do câmbio. A alimentação, eu vou fazer feira em Foz. Faço feira no Atacadão, faço feira nos hipermercados de lá. Então, a gente tem como comprar comida brasileira. Mas também tem, por Cidade do Leste ter fronteira com o Brasil, tem muitos produtos brasileiros também em Cidade do Leste, só que eles são um pouco mais caros. Mas, enfim, questão da alimentação também, vamos dizer que é normal.
né? Você vai fazer feira e fica comprando uma coisinha ou outra em Cidade do Leste. Então, assim, nesse sentido de moradia, de alimentação, de energia é muito barato. A energia lá é muito barata. E a água não se paga. Né? A água não se paga. Então, assim, nesse sentido, não é custoso. Estou falando da realidade de Cidade do Leste. A realidade de Foz é a outra. Realmente é mais caro você morar em Foz, a energia é mais cara, se paga água, enfim, porque é dentro do Brasil. E o maior pró é a questão mesmo do valor da mensalidade, né? Que é exorbitantemente diferente da realidade do Brasil. Então, enfim, dependendo de onde você mora, a faculdade que você estude, R$ 2.500 você vive folgado. Folgado, folgado, folgado. Isso já com a faculdade mais cara. Mas, por exemplo, hoje, a minha realidade, eu pago R$ 700 na faculdade, entendeu? Nesse primeiro ano. Então, assim, depende muito. Mas, em média, é isso. Então, assim, e uma mensalidade aqui é 8.000. Então, eu acho que o principal ponto é esse. Você tem que se identificar no país, tem que tirar um visto permanente provisório, que isso vai custar alguma coisa, vai custar algum dinheiro. Mas, assim, para você ficar regular, vale a pena, né? E em relação a você morar em Cidade do Leste, para você ficar regular, tudo direitinho, né? E é como tá falando, a questão do aprendizado, como pessoa, ele é muito maior. Adaptar, porque a questão da adaptação é o principal. Então, a gente se adapta, forma uma família de amigos. Então, assim, a gente tem uma família do Espírito Santo, a gente do Rio Grande do Norte, tem paraibano, tem mineiro, tem paulista. Então, forma uma família mesmo de amigos, porque é aquele pessoal que você vai contar ali. E a gente acaba valorizando muito mais as coisas daqui, né? Que ter saudade de um restaurante, saudade de uma coisa simples que todo mundo faz. Mas assim, tudo na vida tem um custo, né? No caso, esse custo ele é um pouco alto, porque a gente fica longe de família, longe de amigos, enfim. Mas no final, se Deus quiser, vai valer a pena. Os contras, realmente é mais a questão de você não estar dentro do seu país. Então, a gente tem que baixar a cabeça, a gente tem que respeitar. Realmente, eles lá são bem pouco grossos, sabe? Assim, a polícia ela é bem rígida. Então, assim, se comportar, né? É o mínimo. Se comportar porque você não está no seu país. Então, as leis lá não são as nossas, a forma de abordagem também não é igual à nossa. Então, você tem que respeitar realmente onde você está, né? Mas em relação ao curso, à faculdade, realmente vale a pena demais. Eu tô gostando demais. Infelizmente, veio essa pandemia que eu tava até esperando para ocupar mais minha mente e tudo. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas, esperar aí voltar. Muito bem, Elaine Almeida, fisioterapeuta, estudante de medicina lá no Paraguai. Está contando para a gente um pouco da sua experiência nessa live de hoje. E assim, enfim, tenho muita coisa para perguntar, mas né, o tempo já não ajuda muito aqui, que já está chegando. Mas quero agradecer, Elaine, muito por você ter aceitado participar dessa live, contar um pouquinho da sua experiência com né, a trilha sonora de Alice Beatriz agora. E dizer né, para as pessoas que procurem né, conhecer um pouco mais, saber o que é que acontece, como acontece, por que que acontece, né, ter aí contato com essas pessoas que já têm experiência por lá, acompanhar a Elaine né, aqui no arroba dela, no arroba Elaine Almeida _, e né, tentar isso, se é o seu sonho, corra atrás. A Larissa Beatriz está perguntando faz quanto tempo que você está lá, Elaine? Larissa, eu fui no meio do ano passado, né? Na realidade, era para eu ter ido desde o início, só que daí eu tinha, como eu falei no início, eu tinha empresa aberta, eu tinha minha clínica, eu tinha que organizar tudo, então eu preferi ir no meio do ano. Então, no caso agora, e eu também preferi começar do início, né? Porque como eu já sou formada na área da saúde, eu poderia ter aproveitado algumas cadeiras, mas daí eu optei por não aproveitar.
por vários motivos. O principal dele é que eu estava em outro país, então eu tinha que fazer o segundo semestre. Se eu tivesse aproveitado, eu tinha que fazer o segundo semestre de manhã, que lá, pelo menos na minha faculdade, é horário corrido. Então eu entro de 8 horas da manhã e saio de 2 da tarde. E é corrido. Cara dela. E eu teria que pagar essa nivelação que chama à tarde. Então eu tive receio de literalmente tropeçar nas pernas, porque eu teria que fazer 2 turnos de faculdade numa língua nova. Eu fiquei com medo de tropeçar, acabar perdendo alguma coisa, me perdendo no meio do caminho, então eu preferi fazer tudo novamente. Então eu optei por começar o primeiro semestre e eu comecei no meio do ano. Tudo do zero. Foi. Para chegar ao 10, que ainda vai ter um tempinho. Termina que ano? Mesmo com essa pandemia. São 6 anos, né, amiga? 6 aninhos aí, por aí. Que já tá quase terminando menina. A gente já tá em maio. Já passa rápido demais. A pessoa pensa assim, ai meu Deus, 6 anos ainda. Passa tão rápido. Aí se a gente for pensar, eu até brinquei. Eu disse, se fosse pensar na situação que eu estava, eu não teria ido. É uma coisa assim que realmente, se é aquilo que você quer, se é o seu objetivo, olha, fecha os olhos e vai. Sai totalmente da zona de conforto para uma aventura que vai, né, trazer aí um grande benefício para você e para a sua vida. Elaine, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está entrando ainda aqui na nossa live. A live vai ficar salva e a gente vai tentar colocar também no canal do YouTube, no Aline Linhares. E dizer que sucesso, sorte, saúde, enfim, coisas boas, energias maravilhosas. Você sabe o quanto eu lhe admiro, o quanto eu lhe amo, o quanto você faz parte da minha vida. E daqui a pouco, exatamente, Cosmo, daqui a pouco a gente vai comemorar o diploma de Elaine. E já escolheu a especialidade? Ou ainda está... Olha a pressão, ainda não. Ainda não, né? Então tá ainda bom. Pablo também não, né? Não, Pablo não, mas ele tá pensando aí, ele, né? Puxar ali pro lado da mãe dele, a parte da oncologia, né? Muito bem, muito bem. Mas eu que agradeço a participação. Quero deixar, você sabe que o que você precisar, qualquer falar de qualquer tema, eu tô aqui, o que você precisar. E quero deixar, assim, quem se interessar em saber de mais coisa, pode falar comigo, que eu respondo todas as perguntas, esclareço qualquer coisa que precisar. E fica aberto para você também, se você quiser fazer outra coisa, explicando mais coisas em relação a como ficar legal, enfim. Mas tudo lá no Pará. Vamos fazer. Vamos, estou aqui. Vamos sim. Vamos fazer um negócio bem bacana. Porque essa pandemia, né, acabou com um bocado de cor, mas também trouxe um bocado de corra boa. Graças a Deus e valha Deus. E a todos vocês, muito obrigada pela audiência, tá? Breve a gente anuncia outra live por aqui, tá bom? Lala, um beijo para você, para tia Perpétua. Deus abençoe. Amém. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo. Eita, beijo. Tchau. Beijo.